Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. E esse é o primeiro vídeo de uma série sobre crescimento. Hoje eu vou falar sobre solução simples de Zener para o crescimento dos precipitados em uma matriz semi-infinita. Hoje eu vou falar, então, sobre o crescimento de precipitados numa matriz semi-infinita e eu vou abordar os seguintes tópicos: solubilização, soluções supersaturadas e precipitação, crescimento unidimensional, solução aproximada com perfil linear, balanço de massa, balanço de fluxo, finalmente a solução aproximada de Zener, solução exata de Frank e a comparação da solução aproximada com a exata para a formação da ferrita e a comparação da solução aproximada com a exata para a formação da cementita. E depois eu vou tirar algumas conclusões. Aqui nós temos a etapa de solubilização. Nós temos uma liga com uma composição C0. A gente aquece essa liga até a temperatura de solubilização TS. Então, todo soluto é dissolvido nesse campo monofásico alfa. Depois, essa liga é resfriada rapidamente até a temperatura de precipitação TP. A gente nota que a gente tem um excesso de soluto. Quer dizer, a concentração de equilíbrio deveria ser alfa e a gente tem uma matriz supersaturada. Algumas vezes, para economia de linguagem, eu vou falar saturada, mas na verdade é supersaturada. E do outro lado, nós temos a composição do precipitado beta. Quer dizer, nessa situação, eu vou ter a matriz supersaturada em alfa, com mais soluto do que ela deveria ter, e quando a reação de precipitação ocorre, eu vou tender a matriz contendo a fase alfa e a fase beta, que é o equilíbrio previsto pelo diagrama de equilíbrio. Não tem muita coisa nesse slide, é só para mostrar que nós temos uma matriz supersaturada, alfa supersaturada, contendo um teor de soluto C0 maior do que o teor de equilíbrio C-alfa, então ela vai se decompor, como nós vimos no slide passado. Mas a reação de precipitação que ocorre com esse estado inicial é talvez a mais comum do estado sólido. Ocorre em milhares de sistemas diferentes e o precipitado pode assumir muitos tipos de morfologia, agulhas, esferas, enfim, e que nós não vamos discutir nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos apenas considerar uma situação mais simples possível, aquela em que nós temos um precipitado que se forma na forma de uma placa e essa placa cresce unidimensionalmente. E nós vamos resolver esse caso mais simples nesse primeiro vídeo. Aqui está a situação onde a precipitação começou. A gente tem a placa beta, tá certo? Da fase beta. Aqui é a fronteira da fase beta com a fase alfa. A alfa continua saturada. Aqui no final, infinito, nós vamos ter sempre a concentração C0. Essa seria uma placa semi-infinita. Quer dizer, uma situação semi-infinita, não uma placa, mas o receptáculo, né? Na interface, a gente vai ter a concentração de equilíbrio C-alfa. E no precipitado nós vamos ter a concentração de equilíbrio C-beta. C-alfa e C-beta são dados pelo diagrama de equilíbrio, que nós vimos no slide inicial. Essa questão de aproximar as concentrações na interface pelas concentrações do diagrama de equilíbrio tem o nome de modelo de equilíbrio local, que também nós não vamos ver nesse vídeo. Vamos apenas assumir que isso é um modelo válido, pois nós podemos usar aqui as concentrações dadas pelo diagrama de equilíbrio. A velocidade da interface é ds dt, a posição da interface é assinalada por x igual a s, né? Então, o precipitado aqui cresceu de x igual a 0 até x igual a s. Esse é um problema de difusão, aqui está a segunda lei de Fick, unidimensional. A condição inicial aqui, que nós vimos no slide anterior, é que para t igual a 0, para toda a matriz, nós temos uma concentração C0. E para x igual a infinito, para todo o tempo, nós temos a concentração C0. E para
x igual a S, quer dizer, na interface nós temos, para qualquer tempo, a concentração de equilíbrio C-alfa. Então, esse é um problema de fronteira móvel, não é um problema tão simples, né? Tem solução exata, Zener e Frank resolveram esse problema, mas nesse vídeo nós vamos ver uma solução aproximada, uma solução que o Zener pensou que, na verdade, não é uma solução da equação de difusão, é uma aproximação desse perfil de difusão. Então, aqui a gente tem o que o Zener imaginou, substituir aquele perfil daquela curva, que é a solução da equação de difusão, por um perfil que é inicialmente um perfil linear, né, seguido por uma continuidade também reta aqui na concentração C0. Veja, isso não é uma solução da equação da segunda lei de Fick, isso é uma aproximação da solução da segunda lei de Fick, né? Para garantir que essa solução tenha algum sentido físico, duas coisas precisam ser feitas. Primeiro é o balanço de massa, a gente garantir que a massa se conserva. Senão, não tem sentido, né? Que, no fundo, a segunda lei de Fick é um balanço de massa pontual, usando o Laplaciano. Aqui, nós vamos ter um balanço de massa global, como nós vamos ver no próximo slide. E também um balanço de fluxo, garantir que o fluxo que chega na interface, quer dizer, o número de átomos que chega na interface é igual ao número de átomos que entra na nova fase que está se formando. Então, nessas duas condições serão suficientes para a gente determinar esse perfil linear. É interessante notar que esse método do Zener na verdade, um método que faz parte de um método que já é usado pelos engenheiros mecânicos há muito tempo na questão da transmissão de calor, e se chama método do balanço da integral de calor. Primeira etapa, então, é fazer um balanço de massa, quer dizer, quando o precipitado se forma, essa massa que entrou no precipitado tem que vir de algum lugar. De onde ela veio? Esses átomos vieram desse triângulo que é a situação, que é a região que está em falta, esses átomos estão em falta. Então, a área desse triângulo, que corresponde ao número de átomos por unidade de volume, né? O número de átomos total desse triângulo tem que ser igual ao número total de átomos que entrou no precipitado, então essas duas áreas têm que ser equivalentes. A gente multiplica, então, a posição da interface C beta menos C0, quer dizer, a diferença de concentração que havia. Antigamente havia uma concentração C0 na matriz. Quando o precipitado se formou, essa concentração aumentou para C beta. Então, nós tivemos que ter um número de átomos C beta menos C0 a mais do que tinha antes. E a área desse triângulo, nós temos que ter um fator de meio, porque isso é um triângulo, é meio desse, a gente vai chamar essa distância aqui de L, C0 menos C alfa, que é o lado do triângulo. Então, a área, nós vamos ter uma igualdade dessas duas áreas, nós vamos determinar esse parâmetro L. Nós vamos ver depois, quer dizer, L vai estar relacionado a S. Essa é a primeira etapa da solução aproximada. A segunda etapa é um pouquinho mais complicada. Nós temos que garantir que o fluxo que chega nessa interface é igual ao número de precipitados que entra de fato no número de átomos que entra de fato no precipitado. Ora, quando o precipitado aumenta um valor ds, a matriz aqui na interface tinha concentração C-alfa. Então, dinamicamente, eu tenho que entrar C beta menos C-alfa átomos vezes ds, né? É o número de átomos que entra por unidade de tempo, por unidade de área no precipitado. Isso vai ser igual ao fluxo que chega, quer dizer, eu coloquei o menos J por causa do fluxo está vindo para cá, né? O J, na verdade, é o gradiente, é a primeira lei de Fick. Eu posso calcular esse fluxo simplesmente calculando o gradiente, que vai ser C0 menos C alfa, quer dizer, C0 menos C alfa. Desculpe, C0 menos C alfa dividido por L vai dar essa inclinação aqui. E, então, eu vou ter o fluxo. Eu vou igualar o fluxo que chega, o número de átomos por unidade de área, por unidade de tempo que chega na interface, é igual, então, ao número de átomos por unidade de tempo por unidade de área que entra no precipitado. Dessa forma,
a gente garante um balanço de fluxo. E o resultado disso é essa equação daqui. Finalmente, eu utilizando o balanço de massa e o balanço de fluxo, eliminando aquela variável L, né, das duas equações, eu tenho o avanço da interface em função de dt, quer dizer, a posição da interface, e se eu derivar a velocidade da interface. Tá certo? Vejam que essas concentrações todas, o C0 é conhecido, C-alfa e C-beta podem ser obtidos do diagrama de equilíbrio. A gente nota que, no caso, o crescimento, o deslocamento da interface é proporcional à raiz quadrada do tempo, que é raiz de dt, quer dizer, uma coisa típica de reações controladas por difusão, seja precipitação ou outra reação, isso é uma coisa típica. E a velocidade ela decresce com o tempo. Por quê? Porque esse gradiente, quer dizer, esse perfil, ele vai, com o tempo, cada vez mais massa vai saindo da matriz e esse gradiente vai ficando cada vez menos intenso, né? Com isso, a velocidade vai diminuindo. Eu tenho que trazer soluto de regiões mais distantes da matriz para poder suprir o crescimento de precipitado. É interessante que existe uma solução exata, nós podemos procurar nos livros e usar, mas a solução simples do Zener eu gosto muito por vários motivos. Primeiro, porque ela é fácil de usar. Se a gente quiser uma primeira estimativa do crescimento de algum precipitado, a gente rapidamente usa uma dessas soluções, sem precisar de grandes cálculos, e calcula a posição da interface, a velocidade, e é uma boa estimativa, como nós vamos ver depois. Segundo, ela captura todos os pontos importantes da transformação. Quer dizer, do ponto de vista didático, é bem claro o que está acontecendo. E terceiro, que como ela é simplificada, ela pode ser usada, embora seja uma aproximação razoável, ela pode ser usada dentro de modelos mais complexos, vamos supor, como já foi o caso no passado, modelos de crescimento de microestrutural depois de uma soldagem. Então, um modelo complexo que envolve nucleação, envolve crescimento, uma série de etapas que esse modelo tem. Então, é muito econômico, numa das etapas, a gente ter uma solução analítica simples. E pode ficar mais fácil resolver a situação assim. Podemos resolver também por diferenças finitas, porque há situações em que não há solução exata, não vamos mostrar nenhuma aqui, mas a gente pode resolver por qualquer método numérico. A equação do calor, hoje em dia, isso é bem mais do que conhecido, né? Então, aqui nós estamos voltando ao diagrama de equilíbrio, só que agora o diagrama de equilíbrio ferro-carbono, que nós vamos usar como exemplo para mostrar que, no caso, quando a austenita eu aqueço meu aço com uma composição 0,2% de carbono, por exemplo, eu evitei colocar unidades aqui porque, de fato, aqui é concentração. Mas como as densidades são parecidas e nós podemos cortar essas unidades, a gente pode usar aproximadamente a percentagem em peso como concentração, não há nenhum problema maior, o resultado vai ser muito próximo. Tá certo? Claro que se a concentração, a austenita tivesse uma densidade muito diferente da ferrita, talvez não se pudesse fazer isso, mas nesse caso não há muito problema. Como a densidade da cementita também é próxima da densidade da ferrita ou da densidade da austenita. Então, nós podemos usar dessa maneira. Então, aqui eu estou mostrando a substituição passo a passo, e vocês depois compararem com... Aqui nós temos o C0, 0,2, o C-alfa da fórmula passou a ser o C-gama, concentração da austenita, e o C-beta da fórmula passou a ser o C-alfa. Isso é um pouco confuso. E a gente substitui na constante para obter o crescimento do Zener, no caso 0,2. Nós vamos mostrar agora um gráfico. Aqui nós estamos mostrando, então, um gráfico típico da posição da interface,
o gráfico parabólico, como era de se esperar, em função do tempo, ou mais precisamente em função de dt, e a velocidade da interface, que decresce com o tempo, tá certo? Com 1 a gente já viu como a solução analítica sugere. Então, vamos agora comparar a razão do coeficiente do Zener sobre a razão do coeficiente da solução exata. Veja, a solução exata vai dar exatamente esses mesmos gráficos. A única diferença é que esse valor na solução exata 1.6 vai ser diferente. Aqui nós temos, então, o erro, né, a razão dos coeficientes. Aqui, ó, S alfa exata, raiz de dt, alfa linear, raiz de dt, e essa razão é alfa linear sobre alfa exata. Esses dois coeficientes. A gente vê que, a gente pode dizer que, em média, o coeficiente da ferrita é em torno de 20% do coeficiente da solução exata. A ferrita é pior quando a supersaturação, nós temos aqui o teor de carbono se aproxima do teor da ferrita, quer dizer, a supersaturação diminui. Quando a supersaturação é maior, a gente vê que a aproximação melhora. No caso da cementita, para esses teores de carbono, a supersaturação ela é bem maior. Então, a gente está em torno de 0,9. Então, 0,8 da solução exata, 0,9, a gente sabe que ela subestima a solução exata, então a gente pode aplicar essa solução aproximada com confiança, sabendo que a gente está um pouco errado. Mas 20% de erro não é tanto. Eu não sei nem se o coeficiente de difusão tem essa precisão toda. Nós estamos falando aí também de situações em que eu estou calculando exatamente o eutetoide, para ficar mais fácil, mas podemos calcular em qualquer temperatura em que haja precipitação, tanto acima do eutetoide quanto abaixo do eutetoide. Nesse caso, é claro, a gente tem que extrapolar as curvas do diagrama de equilíbrio alfa-gama e gama nas duas curvas do diagrama de equilíbrio, para poder... Isso é uma outra questão. Tudo bem, então está mostrado que a solução aproximada é bastante razoável e acho que todos podem usar para uma primeira estimativa, mesmo com coeficiente de difusão aproximado também, que nós podemos tirar de livros de texto, uma primeira estimativa da velocidade de crescimento da ferrita. Vocês vão ver que a ferrita cresce razoavelmente rápido. Eu não fiz essa conta aqui, mas todos podem fazer como uma espécie de exercício. Finalmente, nós vamos tirar algumas conclusões, que o crescimento do precipitado em forma de placa pode ser aproximadamente descrito pela solução de Zener com perfil linear. A posição da interface obtida com a solução perfil linear subestima a posição obtida pela solução exata. Para a precipitação da ferrita a partir de austenita, o coeficiente de Zener é cerca de 80% da solução exata para teores de carbono entre 0,2 e 0,8. Já a cementita, para teores de carbono entre 0,2 e 2%, a precipitação da cementita da austenita, a solução é cerca de 90% do valor da solução exata. Também parece. Finalmente, eu gostaria, como sempre eu faço, de agradecer aqueles que têm prestigiado a minha série de vídeos. Estamos começando essa série agora de crescimento e vamos continuar enquanto houver um incentivo que eu estou recebendo, é bastante grande. Então, vamos continuar fazendo esses vídeos e eu espero que, especialmente os alunos do curso de transformação de fase aproveitem, mas também profissionais que estejam um pouco enferrujados nessas disciplinas podem se beneficiar assistindo esses vídeos. Pelo menos é assim que eu espero. Obrigado.